Olá pessoas, meu nome é Alvix, estou aqui para apresentar para vocês um dos melhores filmes de anime que eu já vi em toda a minha vida e um possível masterpiece perdido que se chama então Máquia, When the Promised Flower Blooms. Bem, aqui no início do vídeo eu quero dar pra vocês primeiro uma introdução básica sobre o que a obra consiste, pra depois a gente ir para aqueles aspectos que realmente destacaram muito e me fizeram gostar tanto da obra, beleza? Então, Máquia foi lançado em 2018, sendo um filme relativamente bem recente e pertencendo ali aos gêneros drama, fantasia e psicológico, e ele tem médias no caso de 8.4 e 8.2 de notas nos sites MyAnimeList e AniList. Esse é um filme que é original do estúdio PA Works e foi dirigido então pela Mari Okada. Essa é uma diretora muito bem falada mesmo, e uma coisa interessante é que sempre que eu procuro qualquer coisa relacionada a esse filme, eu sempre vejo muito elogio, principalmente a essa diretora. O quão boa ela é em fazer com que você se apegue muito aos personagens, mesmo a obra sendo mais curtas. E isso, inclusive, é um caso desse filme. Você realmente gosta bastante dos personagens, mesmo sendo só durante esse curto período, que no caso é de 2 horinhas de filme. Bom, e agora sobre a história em si. Ela começa então ali mostrando a nossa protagonista Máquia, que é uma garota órfã, de uma espécie um pouco diferente da humana, e que no caso a principal diferença entre eles e os humanos é em relação ao tempo de vida deles e a forma como eles envelhecem. No caso, esse pessoal que é dessa espécie da Máquia, eles envelhecem basicamente até a adolescência e depois a aparência deles praticamente não muda mais. Eles têm uma expectativa de vida extremamente alta. Inclusive, isso é o que acarreta os acontecimentos do início. Essas diferenças atraem absurdamente os humanos normais que querem conhecer mais sobre essa possível fonte do que seria uma imortalidade para eles. Então, nesse início, após você ver ali a vila da Máquia que parecia muito tranquila, muito calma, tudo isso é abalado quando chegam vários humanos lá invadindo a ilha, fazendo realmente um caos lá. E durante toda essa confusão, a Máquia acaba escapando meio que não intencionalmente daquele lugar e ficando perdida em uma floresta. Nessa floresta, ela acaba encontrando ali em uma cabana meio destruída que parecia ter sido saqueada, um garotinho ainda nos braços da mãe que estava caída no chão já morta, e ela acaba se compadecendo com a situação e falando que vai cuidar daquele garoto, mesmo ela estando numa situação bem complicada. Então é basicamente dessa forma que começa então essa linda obra que trata sobre diversos temas como amor familiar, crescimento pessoal e também sobre consequências do egocentrismo humano. Bem, agora eu vou tratar um pouco mais sobre o desenrolar da obra em si, então caso você queira evitar os spoilers, recomendo você pular para esse tempo que está aparecendo aí na tela e ir direto para a conclusão que eu vou dar nesse vídeo, que eu falo de forma um pouco mais geral sobre o que eu achei da obra e por que você deve realmente assisti-la. Então, dito isso, vamos então para o que realmente interessa. Bem, esse filme pra mim foi basicamente uma surpresa muito grande, porque eu conheci ele por um AMV que apareceu pra mim no YouTube e eu vi as cenas iniciais, principalmente aquela com os dragão, e eu achei muito interessante a animação, e como eu nunca tinha ouvido falar nada sobre a obra, eu fiquei curioso mesmo e fui atrás, vi as notas no MyAnimeList, no AniList, vi os gêneros e fiquei interessado e fui ver mesmo assim, sem saber quase nada, nem a sinopse eu tinha lido ainda. E como eu disse, foi uma ótima surpresa, eu gostei muito da obra, inclusive tá no meu favoritos, como um dos melhores filmes que eu já assisti de anime de toda a minha vida. E acredito que um dos aspectos que mais me pegou na história é justamente como que ela consegue, em um período tão pequeno, que no caso é apenas um filme de 2 horas, pegar uma história tão grande que no caso é praticamente a vida inteira do nosso personagem, que é o Ariel, que começa então com ele ainda sendo bebê ali, com a Máquia encontrando ele nesse início do filme, até chegarmos então, através de vários time skips e momentos que são contados da história, até o momento que ele já está velho, já no final da vida dele. E essa jornada toda que a gente passa durante o filme, a gente vai acompanhando o crescimento tanto dele quanto da Máquia, que vão se desenvolvendo juntos através de várias dificuldades que eles vão enfrentando para conseguir realmente sobreviver e dar direcionamento ali para a vida deles. E é muito interessante você ver como que eles vão mudando, tanto de personalidade, como amadurecendo ao decorrer da história. Principalmente o Ariel, né? Já que você começa a ver ele como criança, bem inocente, brincando, e depois ele já começando a questionar mais as coisas a respeito da mãe dele, que era bem diferente dele, já que ela sequer faz parte da mesma espécie que ele, e também alguns conflitos que surgem por causa disso. Como a Máquia ela envelhece de forma diferente, chega um momento que parece que o Ariel já é mais velho que ela, devido à aparência dele ter mudado muito mais do que a dela, e então eles têm que fingir que são irmãos
irmãos e coisas do tipo, que mudam a forma como a relação deles acontece. E também tem aquele aspecto de que, principalmente na parte da adolescência ali, você vê isso claramente, que é o Ariel querendo ter sua própria independência, fazer suas coisas por si mesmo, e ele diz também que iria proteger a máquina em vez de ser o contrário que acontecia, né? E é muito interessante você ver isso ao decorrer da história e dar uma profundidade bem grande pros personagens. A máquina, inclusive, é uma ótima personagem também. Você vê ela mudando, ficando mais madura, aprendendo a lidar com as decisões que ela tem que tomar. E uma coisa interessante também é você ver que nem sempre ela tá pra cima e feliz com a situação dela. Ela realmente passa momentos difíceis, momentos de fraqueza, ela toma decisões erradas durante o filme, mas tudo isso ela leva como uma forma pra ela melhorar, e ela vai sempre amadurecendo mais, se tornando uma personagem extremamente forte. E ela passa por isso justamente pela vontade dela de conseguir, principalmente, ser uma mãe ali pro Ariel. Ela que, como eu disse no início, era uma órfã, sequer teve uma mãe pra poder ela se basear como ela deveria agir, e ela consegue aos poucos ir se adaptando a isso. E outro aspecto também que a máquina vai desenvolvendo aos poucos é que ela começa a entender um pouco mais sobre uma fala que é sempre dita pelo pessoal da espécie dela, que no caso era: se você se apaixonar, você estará verdadeiramente sozinha. Essa aqui é uma clara referência principalmente às diferenças que existem entre as espécies dela e os humanos, que no caso é em relação à expectativa de vida, né? Porque caso ela realmente se apaixonasse ou começasse a amar alguém como ela ama o Ariel, como se fosse um filho dela, ela iria sofrer muito, porque a forma como essa diferença de expectativa de vida afeta a vida deles é muito brusca. Você vê isso claramente, principalmente no final da obra, que é a parte que mostra ali o maior impacto disso tudo neles. Uma outra coisa que é bem interessante de notar numa história que abrange um período tão longo de tempo assim, é que existem diversos subplots que vão se desenvolvendo ali durante os momentos da vida dos personagens. Alguns desses plots eles são bem desenvolvidos, mas alguns são muito simplesinhos e dava até para eles serem bem melhores. Mas pelo tempo da obra e como ela se dá um andamento, eles são muito bons para o que ele se propõe ali, né? E um dos mais interessantes para mim é que é mostrado logo no início, quando o Ariel e a Maki ainda estão vivendo ali na casa da Mido lá, que foram acolhidos nesse início. Nessa parte, o Ariel ele começa a ter alguns amigos dele e uma amiga dele é chamada de Dita. Eles no caso eram bem próximos, mas acaba que eles têm umas briguinhas ali de criança mesmo, e acaba que eles ficam sem se falar por um tempo. Só que o Ariel e a Maki eles iam se mudar e acaba que a Dita nunca consegue ir lá pedir desculpa pra eles. Quando ela chega, eles já partiram. E isso é uma coisa que é mostrada de forma meio que despretensiosa no início da obra. Você pensa que é algo simplesinho, só pra dar o decorrer da história ali, que não seria algo muito mais aprofundado. Mas depois lá pra frente da história, quando tem mais alguns time skips e chega um momento que você percebe que o Ariel ele já reencontrou com a Dita e eles já estão ficando até mesmo juntos e iriam ter um filho. Isso quando você percebe que a mesma garota lá de trás dá meio que um choque ali, você fala: caramba, a diretora pensou mesmo muito bem na hora de planejar essa história. E isso não acontece só ali, por isso que é tão impressionante, porque isso acontece com muitos personagens que vão retomando ao decorrer da história, e isso dá um aspecto muito mais vivo àquele mundo deles ali. No caso, particularmente pra mim, quando eu vejo esses personagens retornando ali mais pra frente da obra, me dá uma sensação muito boa de imaginar que eles não eram apenas meros instrumentos de roteiro para desenvolver os personagens principais, mas sim que eles tinham a própria personalidade e própria vida naquele mundo. E isso pra mim é uma qualidade muito grande desse filme, além da grandiosidade que ele consegue passar através de um único filme, que ele vai desenvolvendo aos poucos o mundo daquela obra. E junto com isso, esses personagens que estão ali sempre vivendo suas próprias vidas e que no momento certo eles realmente ganham o seu foco de tela. Bem, após tudo isso que eu falei agora, acredito que já dá pra dar uma boa ideia dos motivos que realmente me fizeram gostar muito desse filme. Pra quem pulou pra aqui agora, basicamente, uma das coisas que mais me pegou nesse filme foi a forma como os personagens conseguem se desenvolver muito e crescer ao decorrer do período longo de tempo que é tratado no filme. E me dá uma sensação bem diferente da maioria dos filmes, que normalmente retratam períodos curtos ali da vida de um personagem passando por algum problema, e não uma vida inteira, como é o caso desse filme. E no caso ele é basicamente um prato completo. Ele tem momentos muito simples, os momentos de uma criança ali, a parte mais inocente da vida dele, e vai se desenvolvendo pra maturidade, o momento que ele tem que tomar as decisões por si próprio, além, é claro, da Marcia, que é uma garota super simples, que vivia ali isolada naquele vilarejo dela, que era um lugar muito calmo, tendo esse impacto quando ela vai pra uma vida completamente diferente, ainda tem que cuidar de uma criança e ser pra ele basicamente uma mãe, algo que sequer ela teve. E o desenvolvimento dela também é algo muito bem feito no decorrer da obra, você consegue ver claramente como ela
vai mudando ao decorrer da história e se torna uma mulher extremamente forte ali ao final. E ambos, no caso, eles vão tendo esse crescimento e suas histórias de vida sendo contadas num mundo que realmente parece bem vivo, onde no caso os acontecimentos nem sempre giram em torno dos protagonistas e os personagens secundários também têm esses momentos de destaque ali na história. Eu acredito que esse filme ele seja basicamente obrigatório, porque ele é realmente muito bom. Qualquer um, eu acho que vai gostar desse filme. Eu não consigo imaginar alguém que tem um gosto muito específico que não vai gostar. Talvez você não ache tão grande coisa como eu achei, que eu realmente gostei muito, mas eu realmente acho que vale a pena pra qualquer um dar uma chance pra esse filme, que é realmente muito bom de verdade. E quem sabe um dia ele consiga ganhar o reconhecimento que eu acredito que ele realmente mereça ter, porque atualmente ele é bem desconhecido de verdade. Mas bem galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like pra ajudar o canal a continuar crescendo, compartilhar e deixar aí embaixo um comentário sobre o que você achou da obra e até mesmo sugestões para os próximos vídeos que eu posso trazer aqui para o canal. E muito obrigado por estar aqui acompanhando, beleza? Mas no mais é isso, então valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!